No vídeo de hoje quero finalizar então o assunto sobre taxa marginal de substituição, a conhecida pela abreviação TMS, que é um conceito bastante utilizado em microeconomia. E, aliás, aproveitando, eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre microeconomia, o livro-texto base que eu estou utilizando, num primeiro momento, Microeconomia, Princípios Básicos, do Varian. Deixa eu ver se meu microfone está funcionando. Tá. Então, vamos finalizar esse tópico sobre taxa marginal de substituição, que é um conceito que está dentro do capítulo sobre preferências. Então, no vídeo passado, nós vimos que taxa de marginal de substituição, a conhecida TMS, provém, ou melhor, significa que esta é a taxa a qual o consumidor está propenso a substituir um bem por outro. E a forma gráfica como essa taxa se comporta é sempre uma inclinação negativa. Deixa eu mostrar aqui o gráfico. Basicamente isso aqui. Então, aqui nós temos uma curva de indiferença e a taxa marginal de substituição mede a inclinação da curva de indiferença. A curva de indiferença é exatamente esta aqui, ó. Essa curva exatamente. E a TMS, ela está no ponto de encontro, aqui, da restrição orçamentária. Ali, ó. Beleza? Então, vamos lá. Onde que eu parei no vídeo passado? Tá, então eu fiz a leitura de 1, 2, 3, 4 parágrafos. Mas, antes de avançar, deixa eu só localizar onde que está este tópico. Então, como eu já disse, taxa marginal de substituição está no capítulo 3 sobre preferências deste livro. Microeconomia é uma das importantes áreas da economia que se preocupa basicamente com situações do cotidiano que envolvem empresas, consumidores, pessoas, famílias, situações econômicas, né? Assuntos econômicos desta esfera, enquanto que macroeconomia se preocupa com a esfera, entre aspas, global, para não usar a própria palavra macro. Então se preocupa com questões do país, nível de emprego, desemprego, inflação, taxa de juros, coisas desse tipo. Já a microeconomia não, se preocupa ali, na base mesmo, a relação comercial, no livre comércio, do mercado, entre pessoas, famílias, empresas. E o capítulo 3 sobre preferências é interessante porque tem uma ordem lógica pela qual este livro vai sendo construído. E então, o capítulo 1 tratou sobre o mercado, explicando o que significa o mercado. O capítulo 2 tratou sobre a restrição orçamentária, ou seja, o orçamento das pessoas, das famílias, das empresas. E preferências, o capítulo 3, ele já trata sobre as preferências de quem? Dos consumidores em si. Então a gente vai avançando no conhecimento aos poucos. Veja, tem uma frase no início do capítulo 3 que diz o seguinte: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Essa frase define bem microeconomia. Então, o fato das pessoas escolherem alguma coisa, isso já denota mercado. Então, as pessoas escolhem as melhores coisas. Escolher as melhores coisas pelas quais podem pagar significa o poder pagar. Do final desta frase, refere-se ao quê? A restrição orçamentária. Você só compra aquilo que você pode pagar. E as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Aqui o termo as melhores coisas tem a ver com o capítulo 3, ou seja, sobre preferências do consumidor. Então assim a gente consegue entender os primeiros capítulos. Vamos então finalizar sobre taxa marginal de substituição. O que confunde um pouco a respeito da TMS é que ela costuma ser um número negativo. Já vimos que as preferências monotônicas implicam que as curvas de indiferença têm de ter inclinação negativa. Como a TMS é a medida numérica da inclinação de uma curva de indiferença, ela naturalmente será um número negativo. A taxa marginal de substituição avalia o quê? Avalia um aspecto interessante do comportamento do consumidor. Suponhamos que o consumidor tenha preferência bem comportada, isto é, monotônica e convexa, e que ele atualmente consuma algum tipo de cesta, por exemplo, o bem 1 e o bem 2. Agora proporemos a ele um negócio. Ele poderá trocar o bem 1 pelo bem 2 e vice-versa em qualquer quantidade. Há uma taxa de troca de ele. Ou seja, se o consumidor abrir mão de delta, variação, né, do bem 1, unidades do bem 1, ele poderá obter em troca taxa, variação do bem 1, unidades do bem 2. Ou ao contrário, se abrir mão de variação do bem 2, unidades do bem 2, poderá obter então bem 2, taxa, unidades do bem 1. Do ponto de vista geométrico, confuso, né? Do ponto de vista geométrico, estaremos oferecendo ao consumidor a oportunidade de se mover para qualquer ponto ao longo de uma reta com inclinação de menos taxa, que passa por x1 e x2, ou produto 1 e produto 2, conforme já ilustrado nesta figura 3.12. Deixa eu ver, cadê essa figura? Ah, ok. Então, as diversas taxas. Aqui, ó. Eita, assim não vai dar para ver, né? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas já está ficando, né? Tá, continuando.
A movimentação para cima e para a esquerda de x1, x2 envolve a troca do bem 1 pelo bem 2, e a movimentação para baixo e para a direita envolve a troca do bem 2 pelo bem 1. Em qualquer dos movimentos, a taxa de troca E é a tal taxa. Como a troca envolve sempre a desistência de um bem em troca do outro, a taxa de troca E corresponde à inclinação de menos E. Então você precisa trocar um bem pelo outro, por isso que ela acaba se tornando negativa. Agora podemos perguntar qual deve ser a taxa de troca para que o consumidor prefira continuar em x1, x2? Para responder a essa pergunta, observemos simplesmente que qualquer tempo em que a reta de troca cruze a curva de indiferença, haverá alguns pontos naquela reta que serão preferidos a x1, x2 que se situam acima da curva de indiferença. Assim, se x1, x2 não se mover, a reta de troca terá de tangenciar a curva de indiferença, ou seja, a inclinação da reta de troca menos taxa tem de ser a inclinação da curva de indiferença em x1, x2. A qualquer outra taxa de troca, a reta de troca cortaria a curva de indiferença, permitindo assim que o consumidor se movesse para um ponto de maior preferência. Finalizando o vídeo de hoje, o último parágrafo, assim a inclinação da curva de indiferença, a taxa marginal de substituição, mede, veja bem o que essa taxa mede, mede a taxa em que o consumidor se encontra na fronteira entre trocar ou não trocar. Então, veja, como eu disse, microeconomia estuda o comportamento do consumidor também, né? Então, trocar ou não trocar. A taxa marginal de substituição mede esta troca ou não troca no bem. A qualquer taxa de troca que não seja TMS, o consumidor quererá trocar um bem pelo outro. Mas, se a taxa de troca igualar a TMS, o consumidor quererá ficar onde está. Então, a TMS, qualquer taxa que não, de troca, né, que não seja TMS, o consumidor quererá trocar um bem pelo outro. Bom, então o vídeo de hoje, bastante rápido, é basicamente sobre isso. Quero apenas avisar que a microeconomia é uma das disciplinas mais difíceis de economia. O meu objetivo aqui no canal é apenas trazer uma noção básica desses tópicos, nunca quero aprofundar isso. Também não trazer modelos matemáticos, que é bem forte em microeconomia. A faculdade de economia em si tem muita matemática, né? E microeconomia não deixa isso, algo que confirma isso, inclusive. Mas meu objetivo aqui no canal é apenas passar de forma bem básica e introdutória por cima dos tópicos e a gente avançar aos poucos. Então, no vídeo de hoje entendemos o que é a taxa marginal de substituição, que é basicamente a taxa que mostra o quão disposto o consumidor quererá trocar um bem pelo outro. Existe uma taxa, uma forma de calcular isso, entre ficar com mamão e banana, por exemplo, ou qualquer produto que você queira comparar. Por que eu vou trocar? Se eu quero trocar banana por mamão, existe um cálculo feito em torno disso, demonstrando qual que é a minha taxa marginal de substituição, para deixar a banana e ir para o mamão, por exemplo. Isso em microeconomia é importante de se entender. No próximo vídeo, outras interpretações da TMS. No vídeo passado já tratei sobre taxa marginal de substituição, vídeo 1. Valeu!